Olá, eu sou Flávio Azevedo, trazendo para vocês os grupos com 8 dezenas pares. Ontem deixei um vídeo para vocês passando as dicas da importância de fazer grupos com dezenas ímpares. Hoje estou fazendo com vocês com as dezenas pares. Flávio, ontem você falou que é importante mais ímpares do que pares. Não sou eu que falei e opinei, é a situação do jogo. Na Lota Fácil, como eu te disse ontem, na maioria dos jogos, dos sorteios que tivemos até hoje, na maioria deles, 8 ímpares e 7 pares, 31% dos jogos. 8 ímpares e 7 pares. A segunda situação que mais ocorre é a inversão do 8 pares com 7 ímpares, entendeu? Ao invés de ser 8 ímpares e 7 pares, são 8 pares e 7 ímpares. Essa situação ocorre em 26% dos sorteios até hoje ocorridos, ok? 26% é uma taxa bem lá no alto, beleza? Ou seja, em cada 100 concursos, 26 vezes acontece essa distribuição, 8 pares e 7 ímpares. Em 100 concursos, 31 vezes ocorre 8 ímpares e 7 pares. Ou seja, se fizermos o somatório de 31 mais 26, em 57% dos jogos vem 8 para 7, 8 pares e 7 ímpares, ou 8 ímpares e 7 pares. Então não tem por que você não fazer o seu jogo, o seu palpite, dentro dessa proporção. Flávio, nos últimos dois sorteios tivemos 9 ímpares e 6 pares. Isso, nos dois últimos sorteios aconteceu isso. Mas se você fizer a pesquisa, você vai ver que essa relação acontece em 21% das vezes. É também uma porcentagem alta. Porém, a gente está falando de 57%. Precisamos atacar 8 ímpares e 7 pares. Ok? E 8 pares e 7 ímpares, principalmente. Beleza? Flávio, 9 pares e 6 ímpares. Está em qual porcentagem? Você pode pesquisar e você vai ver que 12% das vezes que ocorre essa situação. É um número grande? Nem tanto. Em 6 acontece 12 vezes. Beleza? 10 ímpares e 5 pares aconteceu 2 vezes recentemente, entre os 10 últimos concursos. Qual a porcentagem de 10 ímpares e 5 pares? Só para a gente ilustrar. Apenas 7% das vezes. A cada 100 jogos, isso acontece 7 vezes. Já aconteceu 2 recentemente, então é uma tendência não vir. Tendência não quer dizer certeza, entendeu? Ou seja, a gente precisa equilibrar o jogo nessa situação. Hoje estou fazendo nesse vídeo, me alonguei bastante, mas esse vídeo é para a formação de grupo de 8 dezenas pares. Por que 8? Porque o que eu te falei, acabei de falar, está escrito aqui, ó, 8 pares e 7 ímpares em 26% das vezes. Essa ilustração aqui de cima é para quem ainda tem dúvida das dezenas da Lota Fácil, as cores e tal, a quantidade de dezenas. Lembrando que nas colunas temos 5 dezenas, nas linhas 5 dezenas. E o que acontece? Nas linhas nós temos cada uma dezena de uma cor diferente. Em final 1 vermelho, em final 2 amarelo, em final 3 verde, em final 4 marrom, em final 5 azul. Essa mesma distribuição de cores acontece nas linhas ímpares, linha 1, 3 e 5. Nas linhas pares, temos apenas 2 dezenas da mesma cor. Em final 6 as rosas, em final 7 as pretas, em final 8 as cinzas, em final 9 as laranjas e em final 0 as brancas. Flávio, para que você está falando isso? Característica do jogo, importante você ter de cabeça. E o que acontece? Na hora que você estiver formando suas 8 dezenas pares, você tem que verificar isso. Flávio, se você pegar os últimos 20 concursos que eu deixo para você, você vai ver que em determinado concurso não aparece nenhuma das 3 amarelas. Por exemplo,
Ou seja, sobraram apenas 9 dezenas se 3 amarelas não vieram. Só que a gente está trabalhando com um índice de 8 dezenas. De repente, em algum concurso, não vem nem as rosas e nem as cinzas. Sobraram 8 dezenas que a gente precisa atacar, entendeu? Ou seja, essa característica, na hora que você escolher as suas dezenas pares, você precisa observar. Lembrando que esses grupos aqui, ó, foi eu que fiz o grupo, não tem nada, essas são as mais sorteadas, menos sorteadas. Não, essas são as dezenas pares, as 12 dezenas pares que tem no jogo. Se você quiser copiar esse agrupamento meu, beleza. Mas não é você focar com o que eu fiz, é com a estratégia que eu estou lhe passando, ok? Ontem eu te passei 10 grupos de dezenas ímpares. Lá eu não ataquei todas as situações, porque as ímpares são 3 dezenas, as pares são 12. Dá para a gente trabalhar mais com as pares porque elas são em número menor. Fazer a falha das dezenas, ok? Aí o que acontece? A primeira linha são 8 dezenas, sempre 4 pares vão falhar. Eu preciso fazer 8 grupos diferentes, ok? Vou até colocar a palavra diferentes aqui para você se lembrar que cada grupo formado não pode ser com dezenas iguais. Ah, por que não, Flávio? Porque você está tentando achar dezenas sorteadas. A gente não sabe quais serão sorteadas. Ou seja, você precisa fazer grupo diferente. Aqui não é para você repetir nenhum dos grupos, ok? Você pode ver que eu tenho grupo com final 20, e 22 e 24. Ou seja, eu não também aqui com as pares, eu não ataquei todas as situações, deixando com o final 20, beleza? No próximo grupo montado, ou se você quiser modificar, você pode fazer essa situação, beleza? Olha só, o primeiro grupo 2, 4, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24. Qual característica você precisa enxergar quando você vê o grupo formado? Todas as linhas da Loto Fácil está com uma ou duas dezenas representadas. Beleza? Lembrando que nas linhas pares, nós temos aqui acima, nas linhas pares, nós temos 3 dezenas pares. E nas linhas ímpares, a gente só tem 2 dezenas pares, ok? Linha ímpar tem mais dezena ímpar. Linha par tem mais dezena par. Entendeu? Sempre na variação de 3 para 2. Se na primeira linha tem só 2 pares, na próxima linha terá 3. Na outra 2, 3 e 2. Entendeu? Isso acontece sempre. Vale a mesma coisa para ímpar. Se na primeira linha tem 3 ímpares, na segunda tem 2 ímpares. 3, entendeu? Aí fica atento. Aí lembrando que olha aqui o desenho aqui, ó. Nós temos mais ímpares do que pares. Entendeu? Prestou atenção? Qual a proporção? Entendeu? Lembrando que aqui, olha só, 3 linhas de linhas ímpares. 2 colunas das dezenas aqui. Beleza? Fica atento. Não confunda essa observação que eu fiz aqui. Beleza? Aí o que eu fiz 10 grupos são diferentes. Aí você precisa lembrar que toda vez que você optar por jogar 8 pares, e você vai completar o jogo com 7 ímpares, entendeu? Aí aquela dica que eu dei, 10 grupos de pares diferentes que nós estamos fazendo. Aí eu consegui, em um dos grupos formados, você vai ver que não vai ter nenhuma dezena da primeira linha, sempre falhando alguma linha, entendeu? O primeiro grupo a gente não teve essa falha. O segundo grupo também não tivemos essa falha. Sempre teve uma ou duas dezenas da mesma linha. Nos outros grupos, eu fiz essas falhas. O que eu não fiz no de ontem na dezena ímpar. Mas eu já formei um novo grupo de 10 dezenas ímpares, que no próximo vídeo que eu falar sobre agrupamento, eu vou demonstrar esse grupo. Ou seja, você seguindo a estratégia e a dica, você mesmo forma. Ah, Flávio, eu não vou fazer apenas 10 jogos.
eu vou fazer 20 jogos, por exemplo. Aí você faz um outro grupo com 10 dezenas diferentes de dezenas pares. Distribuição das dezenas, beleza? O importante é que em cada grupo as dezenas sejam diferentes. Se você passar o olho aí rapidamente, você vai ver que eu não tenho nenhum grupo igual. Beleza? Na próxima etapa, mais 10 grupos de dezenas pares, eu vou fazer a falha das duas dezenas da última linha. Beleza? Eu fiz falha da primeira linha. Pode olhar aqui, ó. Esse grupo aqui, por exemplo, começa com a 6, com a 8, 6 e 10. Ou seja, a 2 e a 4 não entraram, a primeira linha. Beleza? Eu fiz essa falha nas outras linhas, beleza? Aí fica atento. Na terceira linha, por exemplo, vai ter jogo aqui que, olha só isso aí, grupo 5. Não tem nem a 12 nem a 14, beleza? Vai ter essas falhas. É importante você fazer essa falha. Na última eu não fiz, não. Beleza? Ou seja, 10 jogos, por quê? Ah, Flávio, por que você está falando 10 jogos? Porque se você para você ter garantido 14 ou 15 pontos, você tem que fazer milhares de jogos. Entendeu? Essa estratégia que eu estou te falando é para a gente pegar 14 acertos. Ah, Flávio, com 10 jogos apenas? Não, eu estou criando a estratégia para vocês. Com 10 jogos fazendo agrupamento assim, é garantido que você vai pegar 14 pontos? Não, 14 pontos não é garantia. Você precisa de fazer mais de 100 jogos para ter uma garantia de 14 acertos. Ou seja, é um número elevado de jogos. Como eu sei que a maioria não joga esse tantão de jogo, nem nos acumulados, eu estou deixando a estratégia com 10 grupos diferentes. Aí você podendo jogar mais jogos, você continua a estratégia com a mesma situação, beleza? Ah, Flávio, falta 7 dezenas ímpares. Quais dezenas ímpares? Aí que você vai fazer a pesquisa, quais as dezenas ímpares mais sorteadas. Só que as dezenas ímpares, eu não quero que você apenas procure as dezenas mais sorteadas, porque o jogo ele tem alternativas diferentes ocorridas em cada sorteio. Ou seja, a dezena que você fala, 20 é a dezena mais sorteada até hoje. A estatística te diz isso. Mas não quer dizer que nos últimos sorteios a 20 está vindo muitas vezes. Entendeu? Eu quero que nessa estratégia você faça o grupo das dezenas pares, aí usa esse grupo fixo. E as dezenas ímpares, você pega as 7 dezenas, um dos grupos que você escolher, com aquelas 7 que vem mais vezes, e as outras você vai, são 13 dezenas ímpares, as 6 que sobrarem você vai fazendo alternativas diferentes no grupo. Ah, Flávio, são 10 jogos, quantos grupos de ímpares você vai usar? 10 vezes, 10 grupos e cada um diferente? Não. No complemento, eu não faço a dica para você fazer 10 grupos diferentes de ímpares. Por quê? Porque o nosso foco aqui é acertar as pares. Se eu pegar um grupo desse de par, eu preciso acertar as ímpares do lado de lá. Eu preciso garantir 8 pares aqui, entendeu? Como nós temos 10 jogos, você pode... Duas dicas que eu tenho. Ou você pega 5 jogos, os 5 primeiros jogos, por exemplo, e coloca um grupo de 7 ímpares, as mesmas 7 ímpares, apenas um grupinho, e nos outros 5 jogos, você pega o outro grupo das 7 ímpares que você não usou, no caso as 6 que você não usou, aí você faz aquela que faltar, você pega ela como repetida e coloca nos 5 jogos restantes. Entendeu? Ou você vem de 2 a 2. Você pega 2 grupinhos de 7 ímpares, repete esse grupinho, coloca nos 2 primeiros jogos. Faça um novo grupo de 7 dezenas ímpares e coloca nos 2 próximos jogos. Aí você vai alternando todas as opções de ímpares em 10 jogos. Aí você vê qual maneira que é melhor. Essa dica é se você for fazer somente 10 grupos, ok? Se você for fazer uma quantidade maior de jogos, aí dá para você distribuir mais vezes, entendeu? Lembrando que
as dezenas pares e as dezenas ímpares. De um concurso para o outro, a dezena que veio hoje, amanhã ela falha depois de amanhã também, e depois ela pega uma sequência de 3 ou 4 concursos. Todas as dezenas seguem essa rotina. Sempre 3 ou 4 ficam com a sequência de 4, 5, 6 concursos, e as outras vão alternando. Um dia vem, outro dia falha. Um dia vem, outro dia falha. Vem 2 dias seguidos ou falham 2 dias seguintes. 2 dias seguidos. É característica da nota fácil. No canal você tem os vídeos diários que eu passo para vocês. É só você ver concurso por concurso. Lá você vai ver que as 20 dezenas vão se alternando. Ah, tem 20 concurso lá. Qual que teve a maior sequência atualmente? Se eu não me engano, a dezena 8 veio 12 vezes seguidas. Não lembro se é a dezena 8 não. A dezena 14, por exemplo, do concurso atual, ela está 10 concursos seguidos. É a maior sequência. As outras dezenas estão alternando. Entendeu? 3 ou 4 dezenas com a sequência maior, as outras alternando. Faltam 4 dezenas para encerrar esse ciclo do concurso 3073, que é amanhã. Faltam 4 dezenas ainda. Ou seja, é o quarto concurso do ciclo amanhã. Em 3 concursos, 4 dezenas falharam 3 vezes seguidas. É dentro daquilo que eu te falei. Algumas dezenas falham em sequência, outras vêm em sequência de sorteios e as outras vão alternando. Por isso que você precisa tentar fazer essa jogada de grupos de dezenas pares e dezenas ímpares. Se você pegar 2 ou 3 grupos, acertar 8 dezenas pares, você cravar as 8, é difícil. Mas aí se você acertar a partir de 5, 6 dezenas, desse grupinho de 8, as outras dezenas de ímpares você faz aquela inteira para acertar no mínimo 11. Entendeu? A estratégia de grupo é para você pegar de 11 a 15 acertos. Se aproximar dos 14. Se você fizer maior número de jogos com grupos diferentes, você vai ficar muito próximo de acertar 14. Pelo menos 14, uma vez por semana pelo menos. Mas aí você tem que manter a estratégia de 8 pares e 7 ímpares, ou a estratégia de 8 ímpares e 7 pares. Descartar 9 ímpares, 6 pares, 9 pares, 6 ímpares, 10 pares e 5 ímpares, e 10 ímpares, 5 pares. Ah, Flávio, não acontecem essas situações? Eu já te falei a porcentagem delas. Nós estamos fazendo estratégia de 8 para 7. 8 pares, 7 ímpares, no vídeo de hoje que eu estou te demonstrando. E no de ontem, 8 ímpares e 7 pares. Não sei quantos jogos você faz. Eu digo para você fazer no mínimo 10 jogos. Se você fizer 1, 2, vou escolher esses 3 grupinhos aqui que eu achei bons. Aí se sai um dos outros grupos, você perdeu a oportunidade de jogá-los. Por isso que eu estou fazendo grupo de 10 apenas. Porque 10 é o número mínimo indicado para você jogar. Porque olha só, com 10 só dezenas pares, eu fiz várias alternativas e todas as 2 dezenas estão nelas. Entendeu? Com 10 jogos que você fizer, pelo menos vai dar para você pegar acerto em algum deles. Se você, Flávio, eu faço só um volante. A dica que eu te dou, junte o dinheiro para você fazer pelo menos 10 jogos. Entendeu? Amanhã é final de ciclo, por exemplo, é um dia bacana para você jogar. Se você não tem para jogar 10 amanhã, faça a inteira do dinheiro para você fazer quando você puder fazer 10 jogos, pelo menos. Beleza? Flávio, dia nenhum eu vou ter 10 condição de fazer 10 jogos. Então eu te dou a dica para você não jogar, porque senão você vai estar contando somente com a sorte. Beleza? Se você joga sempre na Loto Fácil, ela não é fácil de se ganhar. Se você não tiver persistência e seguir algumas estratégias, você não consegue pegar nem 11 acertos. Beleza? Este é o vídeo para 8 dezenas pares. Espero que você tenha entendido o objetivo. Não repita os grupos. Esses grupos aqui, você não precisa se preocupar com os grupos.
Eu fiz os grupos, é importante você seguir a estratégia deles. Não ter nenhum grupo igual, algumas linhas você falhar. Em algumas das linhas, em algum grupo você pega as 3 dezenas que tem em cada linha. Por exemplo, as linhas pares tem 3 em cada linha. Olha só, o segundo jogo, 6, 8, 10. Eu fiz essa situação. Tem jogo que eu coloquei 16 a 18 a 20. São as dezenas daquela linha. Tivemos linha cheia no último concurso, não tivemos? Ou seja, as dezenas pares estavam as duas nesse concurso sorteado. Temos linha cheia na segunda e na quarta linha várias vezes, ou seja, são 3 dezenas pares já garantidas, beleza? Preste atenção no vídeo que eu deixo diário para você ver os 20 últimos sorteios. Nesses 20 últimos sorteios, você vai ver que tivemos vários ciclos. Aí você dá para estudar dezena por dezena. Aí você vai ver que tem dezena que está com falha, tem dezena que está com sequência de vários concursos sorteados. Beleza? É muito importante você ver essa característica. Se você quer acertar, você precisa prestar atenção nas estratégias. Beleza? Se você não tiver entendido alguma coisa, deixe nos comentários abaixo. Beleza? Se você quer fazer muitos jogos, eu indico você ter um aplicativo disponível. Nós temos o aplicativo aqui no canal. Eu vou deixar no link fixado o aplicativo. Nos vídeos diários da Lota Fácil, eu sempre demonstro como funciona o aplicativo. Beleza? No de ontem, eu não deixei palpite do aplicativo, porque eu ia te demonstrar essa situação de pares e ímpares. Beleza? Bom que eu vi aqui agora, bom que eu vi aqui no finalzinho, ó. Quem não assiste o vídeo todo vai cornetar, né? Porque eu aproveitei o quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho era o outro lá, ó. Beleza? 10 grupos de 8 dezenas pares, beleza? Conserta aí, viu? É porque eu copiei o quadrinho do outro e esqueci de arrumar o título. Eu só arrumei o de cima aqui. Beleza? É bom, né, quando acontece esses erros no vídeo, que a gente vê quem que assiste vídeo ou não, entendeu? Às vezes a pessoa aparece cornetando uma coisa que foi consertada. Beleza? Aí eu te falo dessa situação também. Quando você for tirar algum print de um vídeo, tire ao final dele, porque aí quando ocorrer esses erros, já foi consertado pela pessoa que comanda o vídeo, beleza? Eu sou o Flávio Azevedo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Lembrando que você está fazendo isso para se aproximar das premiações de 11 a 15. É garantido? Não tem garantido de você acertar nem 11 em jogo nenhum. Não existe garantia no jogo. Mas a única garantia é quanto mais jogos você faz, mais chance você tem de ganhar. Beleza? Boa sorte para vocês. Eu sou o Flávio Azevedo. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Boa semana para vocês. Fica com Deus. Tchau.